Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de lógica e algoritmo. Eu sou o professor Marcelo Souza da Silva e hoje nós vamos fazer uma introdução ao algoritmo, entender um pouco de onde vem, do que é, de uma forma reduzida, de uma forma resumida, não é de uma forma tão acadêmica assim. Quero dar para vocês uma visão geral do algoritmo, tá certo? Então, ele é uma sequência de passos para você chegar a um determinado objetivo. Tá certo? Então, assim, você vai fazer vários passos para você atingir. Isso é um algoritmo. Ele tem um objetivo e você vai descrever os passos daquilo ali. Ele é muito comum, comumente ele é muito ligado à parte de informática, mas algoritmo já é utilizado há muitos anos por pensadores, principalmente pensadores matemáticos, para que você possa saber como resolver problemas matemáticos. Na área também da engenharia de produção, a gente usa muito para poder o quê? Criar, como é que fala? Ai meu Deus, fugiu agora o nome da cabeça. Fluxogramas de processos, para a gente organizar os processos de um setor produtivo, de um setor administrativo. O algoritmo também vai servir para isso. E a nossa vida, ele é um algoritmo. Porque se você parar para ver, se eu quero tomar café, eu tenho uma série de passos para poder tomar café. Se eu quero sentar e ver televisão, eu tenho uma série de passos para chegar a esse objetivo. Se eu quero sair da minha casa e ir até o meu trabalho, eu tenho uma série de passos para fazer isso. E aí existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa, do mesmo jeito que vão existir vários algoritmos para alcançar o mesmo objetivo. Alguns mais eficientes, outros menos eficientes. Alguns para uma realidade, outros para outra. E a gente vai ver um pouco disso. Então, se pararmos para observar, como eu já estava dizendo, a nossa vida, tudo pode ser dividido numa sequência de passos. Podemos pegar uma atividade relativamente simples e descrevê-las em etapas. E aí eu passo essas etapas para qualquer pessoa fazer aquilo. Né? Olha, se você quer chegar a sair daqui e chegar até ao meu trabalho, você vai seguir esses passos aqui. E todas essas operações elas chegam para criar um produto, para você chegar num objetivo. Então, tudo é um algoritmo. A nossa vida é um grande algoritmo. Quando a gente começa a falar em programação, tem alguns programas muito legais, aí, como o Scratch, que você faz um robozinho, você começa a ver como eu vou programar, o que eu vou dizer para o robô para ele poder abrir uma garrafa. Pegue a garrafa com a mão direita, pegue o abridor com a mão esquerda, abra a garrafa e aí faz. Tudo bem, eu sei que eu errei direita e esquerda, eu tenho problemas de lateralidade. Então, agora só, vou pegar uma atividade muito simples, fazer uma omelete. Né? Se você gosta de cozinhar, se você gosta de omelete, você deve saber fazer uma omelete. E aí, o que eu tenho na minha omelete? Primeiro eu tenho os ingredientes. O que são os ingredientes? É aquilo que eu preciso para fazer a minha omelete. O que eu preciso? Ovos, óleo, cebola, sal, pimenta. E vai ter quantidades disso. Alterando essas quantidades, eu aumento ou diminuo o tamanho da minha omelete. Esse é o conceito de variáveis. São os dados que nós vamos utilizar para fazer o algoritmo. Né? Eu sempre vou precisar de ovo. Se eu quero fazer uma omelete para uma pessoa, são 2 ovos. Se eu quero fazer uma omelete para 4 pessoas, são 8 ovos. Então, a quantidade vai variar. Por isso que o nome é variável. Mas eu sempre vou usar o quê? Ovos. Então, esses são os ingredientes que a gente vai chamar de variáveis. E eu tenho o modo de preparo, que é justamente o quê? O algoritmo em si. O passo a passo que vai me gerar a omelete. E o que eu vou usar para fazer esse passo a passo? Os ingredientes, as minhas variáveis. Então, tá ali, pegar 2 ovos, quebrar os ovos em um pote, bater os ovos, adicionar sal ou pimenta a gosto, colocar meia xícara de óleo no fogo e assim sucessivamente até a omelete ficar pronta. Tá, mas será que é só listar isso? Não, tem um critério, tem toda uma estrutura para a gente usar. E aí, como é que eu posso escrever um algoritmo? Eu posso escrever um algoritmo em forma de fluxograma ou em forma de pseudocódigo, que muita gente chama de Portugal. Nesse momento, a gente vai estudar a lógica.
E aí eu vou usar o quê? O fluxograma, que é uma representação gráfica dos passos, sendo que cada forma vai representar um tipo de atividade. Tá certo? E aqui eu tenho algumas, olha. O retângulo com cantos arredondados, eu botei essa cor no fundo, ficou horrível, tá? Desculpa. Os próximos vão ficar melhores. Ele é um símbolo usado para o início e fim do algoritmo. Todo algoritmo começa com o início e todo algoritmo termina com o fim. O paralelogramo. Esse paralelogramo é onde eu vou colocar os dados, aonde eu vou dizer ali o que eu preciso para fazer esse algoritmo. Toda vez que eu pegar esse dado e processar ele de uma certa forma, eu vou usar um retângulo normal. Ele é o símbolo que indica processamento de dados. Quando eu tenho isso é um trapézio, né? Um trapézio irregular deitado. Quando eu tenho um trapézio deitado, é entrada manual de dados. Os dados vão entrar manualmente. Alguém vai ter que adicionar. Sacou? Omelete, adicionar. Pegou aí? E quando eu tiver que apresentar, eu vou usar esse símbolo aí que eu não consigo denominá-lo de alguma coisa, a não ser como símbolo de apresentação. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Como eu falei, todo algoritmo começa com o início. Então, tá ali, ó, um retângulo com cantos arredondados escrito início. Depois do início, eu tenho que dizer o que eu preciso para fazer esse algoritmo. E o que eu preciso para fazer ele são ovos, óleo, sal, pimenta e cebola. E aí eu vou começar a minha entrada de dados. Então, eu vou pegar 2 ovos. Eu vou quebrar os ovos num pote, tá vendo? Eu estou processando. Aí eu vou adicionar sal e pimenta e cebola a gosto. Vou bater os ovos. Vou colocar a xícara de óleo, a meia xícara de óleo no fogo para fritar. Vou colocar a omelete para fritar. Vou ficar mexendo e virando a omelete para que ela não queime. Quando ela estiver no ponto, eu vou apagar o fogo e eu sirvo a omelete. E aí, eu vou comer a omelete e fim algoritmo. É o fim do meu algoritmo. Você concorda comigo que essa sequência é uma sequência para você fazer qualquer omelete? Se eu quiser uma omelete maior, eu altero a quantidade de ingredientes. Então, se eu der isso na mão de uma pessoa, ela vai saber o que ela tem que fazer. Então, isso é um algoritmo. Claro, Marcelo, você não botou aí a frigideira, você não botou que tem que ter o fogão. Eu diminuí, eu fiz de uma forma reduzida para mostrar uma lógica, tá ok? Porque senão não ia caber num slide só. E eu queria botar um exemplo que seja mais comum, mais rotineiro, em vez de fazer o clássico 1 mais 1 igual a 2, que ninguém entende nada. Então, assim, esse é o algoritmo. Agora, será que esse algoritmo ele resolve todos os problemas que eu tenho com relação ao omelete? Será que ele serve para fazer qualquer omelete, como eu disse? Ele trata todas as possibilidades, porque o algoritmo precisa tratar essas possibilidades. Então, vamos ver aqui uma coisa. Imagina o seguinte, ó, tenho lá os ingredientes, peguei 2 ovos, quebrei os 2 ovos em um pote. Nesse momento em que eu quebro os 2 ovos num pote, você concorda comigo que os ovos podem estar estragados? Um ou os 2 podem estar estragados? E aí, se eles estiverem estragados e eu for seguindo o algoritmo como foi passado antes, o que vai acontecer? Eu vou bater ovos estragados. Então, nesse caso agora, eu vou mostrar para você uma nova forma, que é o elemento da estrutura de decisão. É dele que podem sair 2 setas. Reparou de que cada forma só sai uma seta? Dessa pode sair 2. É como se você estivesse fazendo uma pergunta. Os ovos estão bons? Quebrei os ovos. Clac, clac. Os ovos estão bons? Não. Eu vou dizer o que acontece. Eu jogo o ovo fora. Eu faço um processamento. E depois que eu jogo o ovo fora, eu volto lá e faço o quê? Repito, pego 2 ovos, quebro eles num pote. E aí chega na estrutura de decisão, que é o losango.
Os ovos estão bons? Sim, aí eu vou dizer o que vai acontecer. Eu vou adicionar sal, pimenta e cebola, vou bater os ovos, vou botar o óleo para esquentar, vou fritar e mexer para ele não queimar, e quando estiver pronto eu desligo o fogo, vou servir e vou comer. E fim, algoritmo. Agora, o meu algoritmo aqui, ó, ele tem uma estrutura de decisão, ele trata uma exceção, ele trata um problema que pode ou não acontecer. Então, agora, com esse novo algoritmo, se a pessoa pegar um ovo que é um ovo estragado, ela vai saber como tratar essa coisa do ovo estragado. Está entendendo como é que é simples? É uma coisa lógica, né? O que vai acontecer? Tem que estar escrito, tem que estar descrito, para a pessoa poder seguir. Legal? Vamos dar. Agora, pensa numa coisa. O próprio servir, ele não seria um outro algoritmo? Porque eu tenho que fazer todo um trabalho para servir. Então, eu posso pegar um passo desse ainda e desdobrar ele. Nesse caso, eu vou pegar o comer a omelete. Como é que eu faço? Eu primeiro tenho que pegar o talher, o guardanapo, o copo e um suco. É o que eu vou usar para comer. Eu vou pegar 2 guardanapos, vou pegar um copo, vou pegar uma jarra de suco, vou pegar os talheres, vou arrumar a mesa, vou sentar-me à mesa, vou usar os talheres para cortar um pedaço da omelete, vou levar esse pedaço até a boca, vou mastigar bem, vou engolir, vou beber o suco e fim do meu algoritmo. Fiz um algoritmo, descrevi, peguei aquela última etapa, comer, e descrevi ela em mais passos. Eu posso ainda melhorar isso, porque repara bem, eu corto um pedaço do omelete, levo à boca, mastigo, engulo e acabou. Joguei metade do omelete fora, ou então eu tirei um pedação e mastiguei. Entendeu? Então, o que eu posso fazer aqui? Vou manter tudo igual até aqui, ó. E aí, levei o pedaço à boca, mastiguei bem e engoli. Agora, o que eu vou usar? Uma outra estrutura de decisão. E o que eu vou querer decidir? Ainda tem omelete? O omelete acabou ou ainda tem omelete? Ainda tem omelete. Então, o que eu faço? Volto lá em cima, uso os talheres para cortar um pedaço de omelete, levo até a boca, mastigo bem, engulo. Ainda tem omelete. E aqui, ó, eu entro numa estrutura de repetição. Eu vou repetir esses comandos até que quando eu chegue aqui, ainda tem omelete? Não, não tem. Não tem omelete, você vai beber o suco e fim. E acabou o algoritmo. Certo? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que eu posso pegar isso, estruturar e arrumar dentro de um esquema de algoritmo com as formas como eu mostrei para vocês. Nas próximas aulas, eu vou trazer alguns exemplos de ações comuns que a gente utiliza botando em forma de algoritmo. Tá certo? Espero que você tenha gostado da videoaula. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.